Nós vamos tratar agora da evolução do sistema monetário e financeiro internacional, desde o final do século XIX, quando se conforma o mercado de capitais globalizado nos marcos do padrão ouro, até o período contemporâneo. Uma forma estilizada de nós observarmos essa evolução é por meio das transformações nos regimes cambiais. Desde o momento em que nós tínhamos um sistema em que as principais moedas estavam lastreadas no ouro de forma fixa, as crises desse sistema, a tentativa de um reordenamento, mantendo o câmbio fixo agora atrelado ao dólar no pós-Segunda Guerra Mundial, e o momento a partir do qual, nos anos 70 até hoje, esse sistema, tanto do lastreamento numa moeda metálica, a existência de referências ao ouro, né, típico dos sistemas de moedas metálicas, como o lastro das moedas emitidas pelo Estado, isso vai desaparecer no início dos anos 70, e as principais moedas internacionais passam a se tornarem plenamente fiduciárias. Então, para que nós possamos compreender essas relações, vale a pena retomarmos alguns aspectos conceituais que nós já havíamos tratado anteriormente, particularmente no ponto 1 da disciplina, para que possamos verificar essa relação entre Estado, moeda, existência de lastros, e nada melhor do que isso, do que partir da observação acerca da natureza da moeda e do seu vínculo ou não com algum tipo de referência de riqueza como o ouro. Esse debate ganhou muita intensidade nos últimos anos, com o surgimento dos criptoativos, das criptomoedas, o que levou, inclusive no âmbito internacional, nos bancos centrais, e aqui eu trago o exemplo do Bank for International Settlements, no seu gerente geral, o Augustin Carstens, que ele está trabalhando em torno, né, nesse texto, de uma discussão do que é moeda, para tentar dizer se aqueles instrumentos que estavam surgindo, bitcoins, etc., seriam de fato moedas e moedas de qualidade. E também, naquele momento, se era necessário ou não alguma forma de atuação dos bancos centrais para regular ou mesmo para criar os seus próprios instrumentos. E esse texto lembra que o conceito de moeda, como qualquer outro conceito, ele é objeto de algum tipo de eventual de olhares alternativos, mas converge o conceito muito intensamente para a observação daquilo que a moeda efetivamente faz. Então, a moeda é um instrumento, é uma convenção social que permite, não é, a realização de um conjunto de transações dentro de uma sociedade. Ela é uma unidade de conta, é um meio de pagamento, é uma forma de reserva de valor. Isso nós aprendemos lá em Introdução à Economia. Então, esses elementos eles estão colocados de uma forma conceitual mais geral. Os instrumentos que conseguem ser simultaneamente unidade de conta, que é isso, os contratos, todas as relações dentro de uma economia de mercado são contratuais. Contratos podem ser formais, complexos, longos, ou podem ser informais, uma compra e uma venda. Quando se estabelece um conjunto de parâmetros comuns para esses contratos, essas convenções se estabilizam. Então, se os contratos são denominados em valores monetários expressos em uma unidade, reais, isso é amplamente aceito e lastreado na legislação, que é um componente fundamental. Todas as relações econômicas passam a se mediar naquele espaço jurisdicional, Brasil, naquele instrumento. Então, isso significa ser unidade de conta. Os contratos estão expressos naquele instrumento, no caso, o real. Na medida em que isso se consolida, a liquidação do contrato, a efetivação de uma transferência de bens, serviços, ativos financeiros, se dá por meio do quê? Dessa função de meio de pagamento. Então, elas estão fortemente atreladas, ser unidade de conta e ser meio de pagamento. E na medida em que isso é estável ao longo do tempo, instrumentos denominados nessa moeda são os instrumentos utilizados para o quê? Para depositar a riqueza. A riqueza pode estar expressa num ativo real ou pode estar expressa em vários instrumentos financeiros que, por sua vez, estão denominados em certas moedas. Ao longo do tempo, a expressão desses instrumentos foi a mais diversa. Nós vamos observar que relações de débito e crédito, fulano deve para Beltrano, etc.,
eram registradas em grandes pedras, né, essas que estão ali exemplificadas. Isso estava associado, por exemplo, a períodos, ao pagamento das dívidas em períodos de colheita, né, os compromissos financeiros eram expressos em pesos dos grãos que estavam sendo transacionados. Então, havia muito antes do desenvolvimento de moedas metálicas, de notas, outras formas de expressar as relações monetárias e financeiras e creditícias, fundamentalmente nas sociedades. Então, crédito é adiantamento de poder de compra. Então, não necessariamente a moeda ela existe apenas a partir do momento em que há uma expressão mais comum, uma moeda metálica cunhada por uma autoridade, um imperador ou um rei, que é o que nós vemos aqui, aquela moedinha dourada, ou uma nota, que é um símbolo que representa um determinado valor. Isso, né, ao longo do tempo, se expressou de outras formas. Portanto, aqui nós voltamos para aquela velha discussão se a moeda é uma criatura dos mercados exclusivamente, que é a visão muito arraigada da tradição austríaca, ou se a moeda é uma criatura social regulada pelo Estado, né, a visão chartalista, que tem esse debate conformado às tradições acerca da visão sobre a moeda. O atrelar os instrumentos a reservas em prata, ouro, ou a própria circulação de moedas representativas com um peso equivalente em prata, ouro, cobre ou ligas metálicas é o que caracteriza no mundo contemporâneo, ou no mundo moderno, né, o instrumento que predominou por muito tempo. Né? Então, as moedas metálicas, mesmo na antiguidade, né, e no mundo moderno, e parte da contemporaneidade, pelo menos até a década de 1970, nós tínhamos essa relação muito forte. Então, a emissão de notas representativas se dava a partir da existência de algum lastro em ouro. Então, essa conexão é que caracteriza os sistemas, né, de moedas metálicas, o sistema bimetálico com a circulação de prata e de ouro e de notas que eram conversíveis em certa medida a um padrão fixo, a prata e o ouro, que é o que caracteriza, né, o regime de câmbio fixo. Primeiro bimetálico, o Eichengreen, né, no seu primeiro capítulo, descreve isso, a evolução do sistema bimetálico na Europa para a consolidação de um sistema baseado no ouro e a internacionalização desse sistema. Essa relação, esses conceitos sobre moeda, a importância da relação ou não com o ouro, foram muito explorados na primeira metade do século XX. O Keynes, uma vez mais, é a grande referência, é ele que vai estar demarcando claramente que a função de unidade de conta é a principal função de uma moeda, na medida em que o conjunto dos agentes dentro de uma sociedade, a partir da dimensão legal, né, do poder da autoridade que a legislação confere àquele instrumento, e por algum tempo a crença, a convenção de que esse instrumento é conversível em ouro, que permite com que aquele padrão, aquela referência seja utilizado em todos os contratos. Por consequência, se tudo é denominado em libras, as transações são liquidadas em libras. Então, o fato de ser unidade de conta garante o uso daquela moeda como meio de troca. E essas duas coisas estáveis ao longo do tempo transmitem a possibilidade dos instrumentos denominados em libras, ou quaisquer outras denominações, de moedas sólidas principalmente, se convertam em a possibilidade de reservar a riqueza, acumular a riqueza nesses instrumentos. Trazendo uma contribuição contemporânea, né, do professor Aglietá, né, para enfatizar o fato de que a moeda é esse elemento de abstração, né, esse aspecto que liga numa sociedade mercantil um conjunto de relações. Então, a moeda permite com que os agentes expressem essa abstração das relações mercantis e das trocas em formas concretas, e isso permite
a cooperação, permite um conjunto de aspectos do funcionamento da essência da sociedade. Então, a moeda é um elemento fundante das modernas sociedades de mercado. Então, aqui só para consolidar e concluir, o Keynes usava essa expressão que o padrão ouro e o ouro era uma relíquia bárbara, né? Um pouco para dizer que ficou muito consolidado na memória humana, né, a necessidade de expressar riqueza em alguma coisa fixa que pudesse intertemporalmente ser preservada e amplamente aceita. E o ouro foi essa medida por excelência. Mas, ao mesmo tempo, a evolução do sistema monetário e financeiro foi nos mostrando o quê? Que cada vez mais esse lastro, a necessidade de um lastro em ouro para a emissão da moeda foi desaparecendo, ao ponto de que, a partir dos anos 70, o dólar, que era a última grande moeda com esse lastro, abandona. Então, o sistema vai se tornando cada vez mais fiduciário, né? E, portanto, vai se aproximando da sua essência, a moeda como uma convenção social regulada pelo Estado e que não depende mais dessa relíquia bárbara. Por outro lado, quando nós olhamos em termos de regimes cambiais, a partir dos anos 70 as principais moedas passam a flutuar entre si. Então, o sistema cambial ele vai sendo predominantemente caracterizado pela flutuação no preço das moedas nas principais divisas. Muitas moedas menos sólidas, né? Se nós lembrarmos lá aquela pirâmide do Cohen, aquelas moedas que não são conversíveis internacionalmente, né, são moedas que por vezes vão se atrelar a uma moeda forte por alguma razão, para tentar estabilizar processos inflacionários, por exemplo.